Olá a todas e todos que me seguem aqui no canal Professor Possani. Bem-vindos e bem-vindas. Estou começando uma nova playlist que eu estou chamando de A Arte de Educar, onde eu vou tratar de coisas relacionadas com a carreira de professor, com o ensino em particular, ensino de matemática, mas não só. E será uma playlist com depoimentos de professoras e professores que eu tenho o privilégio de conviver com eles, e depoimentos meus mesmos. Não é uma playlist teórica, não vou falar de teorias de aprendizagem cognitivas, vou falar muito da experiência. Nesse vídeo de hoje eu vou falar da vocação de ser professor a partir da minha experiência pessoal. Então eu vou dividir com vocês o fruto de como foi a minha adesão a essa carreira. Tá? Então é isso, tá? Um depoimento. Então, eu queria contar para vocês que desde muito jovem eu quis ser professor. Eu tinha sempre esse gosto por ensinar. Ensinava os amigos na escola, gostava de tirar dúvidas. E sempre tive um apego para essa atividade. E hoje, muitas vezes, ao longo da minha vida, eu recebo mensagens de pessoas pedindo dicas de como ser professor, ou perguntando a orientação para ser ou não ser. Muitos ex-alunos, inclusive alguns eu vou convidar aqui para essa playlist, em algum momento da vida conversaram comigo sobre a carreira de ser professor, se valia a pena, como que era. Então, eu sempre tive essa inclinação. E uma primeira coisa que eu queria dividir com vocês, às vezes, quando a gente fala para familiares, amigos, que a gente está inclinado por essa carreira, causa uma certa decepção, às vezes a gente não recebe apoio. Isso aconteceu comigo. Num primeiro momento, meus pais ficaram um pouco decepcionados quando eu falei em casa que eu queria ser professor de matemática. Felizmente, um tempo depois, eles viram que eu estava fazendo uma carreira de professor, que eu estava feliz, que eu estava construindo um espaço de trabalho, e eles perceberam, conversamos sobre isso, que eu tinha feito a escolha certa. Felizmente eles perceberam rapidamente. Mas num primeiro momento houve um estranhamento. Isso ocorre muito. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Se você sente esse gosto pela carreira de ser professor, se você sente esse chamado, não se bloqueie, não trave. Vamos trabalhar esse sentimento, essa vontade. A carreira de professor é uma carreira que não tem, é óbvio, todos sabemos disso, o mesmo respaldo econômico-social que outras carreiras. Sim, o salário médio de professores é menor que o salário médio de outros profissionais. Mas isso não quer dizer que é uma carreira que não vale a pena. E cada um de nós constrói o seu espaço, constrói a sua carreira, acha o seu local de trabalho, o seu espaço de trabalho. É uma carreira para ser construída e vale muito a pena segui-la. Pense no seguinte, se você tem vontade de ser professor, se esse é o teu chamado lá no fundo do coração, e você abandonar essa opção e for fazer outra coisa, você vai passar o resto da vida não, né? Mas uma grande parte das suas horas de trabalho, do seu dia, as suas horas de trabalho, fazendo uma coisa que você não gosta, uma coisa que você acha entediante, que você acha chata. Gente, não vale a pena passar 6, 8 horas por dia fazendo uma coisa que a gente não quer. E ser professor é muito bom, é muito gostoso. Então, não desanimem se vocês estiverem pensando em ser professores, tá? Tem muita coisa legal em ser professor. Uma coisa que me encanta, sempre me encantou, é de conviver com jovens que estão numa fase da vida muito sonhadora. Então, conviver com jovens que estão construindo a própria carreira, construindo a própria vida, sonhando em melhorar o mundo, em dar sua contribuição para a sociedade. Jovens numa fase da vida muito cheia de esperança, de sonhos. E isso alimenta a gente. É super gostoso. A cada dia de conviver com essas gerações mais jovens, isso me rejuvenesceu durante toda a minha vida. Foi sempre super bom estar ao lado dos jovens.
Isso faz muito bem para a gente. Tá? Algumas outras coisas que são deliciosas, né, convivendo com os jovens, quando você, no meio de uma aula, no meio de uma explicação, no meio de uma discussão, você mostra uma coisa e o aluno entende, ele se apropria de um conhecimento, ele fica tão feliz, o olho brilha. E isso dá para a gente, para nós professores, uma alegria imensa. Então, é super gostoso estar neste papel de quem ajuda os outros a aprenderem, de quem leva conhecimento para frente, de quem facilita o aprendizado por parte do outro. Isso dá uma satisfação muito grande, dá um sentido para a vida. Eu vivo dizendo isso para os alunos, eu recebo muitos obrigados de ex-alunos pelas aulas, pelos ensinamentos, e eu sempre digo que sou eu que agradeço, porque essa boa relação com o aluno, esse aprendizado, esse retorno que eles dão, alimentam a minha vida, dão sentido para a minha vida. Quer dizer, o meu sentido profissional é ter contribuído para os jovens. E quando um jovem declara isso, você me ajudou, eu percebo que eu ganhei um sentido para aquele dia que eu vivi. Isso é super bom, é uma das coisas mais emocionantes de ser professor. E, bom, sendo professor, a gente trabalha com diferentes faixas de idade. Isso é uma coisa legal de vocês irem pensando também. Eu tive a felicidade de, ao longo da minha vida, pelas mais diferentes razões, trabalhar desde ensino fundamental, eu dei aula para 6º e 7º ano, e até pós-graduação, passando por ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado. E são diferentes os vínculos que nós criamos com os alunos. A pegada emocional é diferente. Então vocês aí que estão pensando em ser professores, ajuda se você começar a pensar que tipo de atuação você gostaria de ter, com que faixa etária, com que tipo de aluno. Por exemplo, para quem quiser trabalhar com ensino fundamental e médio, é fundamental ter o curso de licenciatura. Eu não fiz licenciatura, eu só fiz o bacharelado. Eu só pude dar aula em ensino fundamental e médio durante um certo tempo, com uma autorização provisória, porque tem legislação para isso, né? Para ser mesmo um professor, fazer uma carreira como professor de fundamental e médio, é preciso ter o curso de licenciatura. Então, quem pretende isso é um planejamento. Para você lecionar em faculdades, você não precisa do curso de licenciatura. Inclusive porque muitas vezes a área é mais tecnológica. Você pode chegar ao magistério superior por um caminho típico de bacharelado ou de formação profissional, engenharia, medicina, biologia, né? Um bacharelado ou uma formação técnica profissional. Agora, é legal estar consciente, é diferente o envolvimento que você tem com crianças, é uma coisa super gostosa, super carinhosa, é super cansativo, eles são muito dinâmicos, eles são muito agitados, mas eles questionam tudo de uma maneira muito pura. E é uma delícia discutir com as crianças, com aquela pureza que eles têm, mesmo conceitos matemáticos, é super gostoso. Quando você vai considerando pessoas mais velhas, a relação é outra. É uma relação que vai ficando emocionalmente mais equilibrada. Claro que a diferença do conhecimento, o professor já sabe e tem, né, a experiência com o conteúdo. Mas você consegue dialogar com os seus estudantes de uma outra forma, de uma forma mais próxima. Porque, claro, eles são pessoas mais velhas. Então isso é uma coisa legal de vocês colocarem no radar de vocês, né? Irem desenhando esse cenário. Ser professor tem outras coisas maravilhosas. Por exemplo, a gente nunca para de estudar. Mesmo matérias básicas, a gente está dando aula de um assunto qualquer no ensino médio, de logaritmos. Sempre dá vontade de você estudar um pouco mais a história do logaritmo, aplicações de logaritmo, uma outra forma de ensinar logaritmo. A gente está sempre estudando, aprendendo. Aliás, como todas as carreiras, não? No caso dos professores,
com essa coisa da pandemia, houve toda essa necessidade de se reinventar, né, do uso das tecnologias. Olha só, eu estou conversando com vocês através de um canal no YouTube. Essa possibilidade não existiria quando eu comecei a minha carreira de professor. Eu tive que aprender, eu tive que me adaptar, eu tive que me reinventar como professor para poder estar aqui conversando com vocês hoje. E eu aproveito para deixar uma pequena reflexão. Nós estamos vivendo um momento em que tem toda uma geração de crianças que estão sendo alfabetizadas de uma forma mais digital. E vocês veem como que essas crianças estão lidando com a tecnologia. Como será a sala de aula daqui a 10, daqui a 20 anos? Quando essas crianças que hoje têm 3, 4, 5 anos estão aprendendo tudo muito digitalmente, quando eles tiverem 15, 20, como que serão as aulas para essas crianças? Será que elas poderão ter o formato tradicional? Como é que vai ser a relação em que o professor vai ser o condutor do aprendizado, mas com essas pessoas que têm essa conexão com o digital o tempo inteiro? Eu acho que muita coisa vai ter que mudar na sala de aula. Eu não sei o quê, porque é uma coisa que está daqui a alguns anos. É o desafio de vocês. Vocês vão ter que cuidar da sala de aula daqui a 10, 15 anos, né? E é um desafio muito, muito lindo. Uma outra coisa que eu estava falando agora de pouco, né, do prazer de ver os alunos aprenderem. Também tenho o prazer de ver os alunos lá na frente. Eu dou aula há bastante tempo, então eu já tive alunos que já se formaram, já são profissionais bem-sucedidos. E ver estas pessoas exercendo suas profissões, sendo pessoas agora já adultas, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, dá um prazer enorme para a gente. A gente se sente um pouco participante daquela trajetória. Claro que o grande mérito é da pessoa, não? Mas nós que demos uma aula, mesmo que ele não tenha se formado matemático, hoje ele é um jornalista, foi meu aluno, mas eu sei que eu ajudei um pouquinho na trajetória e isso dá uma grande sensação de realização para a gente. A gente se sente muito realizado profissionalmente quando vê o sucesso dos ex-alunos. Então, e sempre que eu tenho ex-alunos que me procuram e me perguntam: professor, vale a pena a carreira de docente? Vale a pena investir nesta carreira? Então, olha, eu dediquei uma boa parte da minha trajetória profissional para o aspecto de ser professor, o aspecto docente. Eu também fiz outras coisas, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pesquisa em matemática, mas grande parte do meu tempo foi dedicado ao ser professor. E eu não me arrependo nem um segundo, nem um milímetro de tudo que eu dediquei a esta atividade. Eu olho para a minha trajetória pessoal e me sinto muito feliz. E valeu muito a pena cada segundo que eu dediquei ao magistério, cada segundo que eu dediquei a essa missão de educar, essa missão de ser professor. Então, quando algum jovem me pergunta se vale a pena ser professor, a minha resposta é sim, vale muito a pena. A vocação de ser professor é muito forte e é uma coisa que eu acho que vale muito a pena quando a gente tem esse chamado, a gente se dedicar a essa tarefa tão bonita. Tá legal?